Se você está em dúvidas sobre ter o primeiro ou o segundo filho, essa live é para você. Hoje nós vamos conversar com ninguém menos que Tati Ferreira, criadora do canal Acidez Feminina, com quase 1,8 milhões de inscritos no YouTube e 253 milhões de visualizações. A Tati é mãe da Clara, de 5 anos, e assim como eu também é escritora de livros. A maternidade é uma caixinha de surpresas e tem sido cada vez mais desromantizada nas redes sociais. Como consequência, as pessoas têm se dedicado a refletir e encarar a maternidade como uma escolha e não como um sonho universal ou um elemento essencial para a autorrealização. Então, inclusive, está sendo mais comum a gente ouvir de famosos como a Maju Coutinho, o Porchat, que ter filhos talvez não seja uma opção. E eu tenho certeza de que essa conversa vai provocar várias reflexões importantes, com muito humor e com muita leveza. Então, antes da gente começar, eu quero pedir para vocês clicarem no aviãozinho e mandarem o link para as amigas que precisam estar aqui. E se a gente chegar a 50 ouvintes até o finalzinho da live, a Tati vai responder uma pergunta bônus, matadora, sobre como que a gente responde aquela sabatina do segundo filho, que é o caso dela. Vamos aguardar a Tati entrar. Tô te vendo aí, Tati. Eu tô clicando em aceitar, não sei se tá com algum bug. Aí, deu certo. Aê, deu certo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Tenho certeza que esse papo vai ser muito da hora. Assim, né? Não sei, essa história de decidir ter filho aí, o segundo filho, o primeiro filho é uma treta. É treta. Mas vamos conversar sobre. Eu acho que a gente ajuda a elucidar a mente de muitas pessoas Com quando a gente certeza, troca. sim. E Tati, assim, quem te acompanha, quem tá aqui, conhece a Tati, comediante, engraçada, polêmica. Eu queria que você se apresentasse como a Tati mãe. O que a Clarinha diria a seu respeito? Então, eu acho que a Clara, outro dia, falou um negócio pro Áureo que me surpreendeu muito e eu fiquei pensando, meu Deus, isso pode ser bom e pode ser ruim também. Porque ela explicou alguma coisa para ele e ele falou, mas como que você sabe disso? Ela falou, a minha mãe me contou, minha mãe sabe tudo. E eu falei, gente, eu sou palestrinha até para essa criança, coitada. Mas eu acho que ela diria que eu sou uma pessoa que trabalha muito, eu sou uma pessoa que fala muito, porque meu jeito de educar, né, minha parentalidade vem muito na base da conversa, do diálogo, da repetição e etc. Então acho que ela falaria: minha mãe trabalha muito, ela faz vídeos para a internet e ela sabe de tudo. Acho que esse aí sou eu. Ai, que Ela bom. não sabe ainda da parte da culpa, ela não sabe ainda das partes que eu fico pensando, meu Deus, será que eu fiz certo? Ela não sabe. Um dia ela vai descobrir. Um dia ela vai descobrir. Então me conta esse lado Tati mãe na sua perspectiva. E aí fica à vontade para abrir o quanto você quiser aqui com a Ah, gente. não, isso eu não tenho receio de ser vulnerável, não, muito pelo contrário. Eu acho que assim, a maternidade ela é uma coisa que me toma bastante tempo. Eu sei disso, especialmente nesse dia de hoje, porque a Clara foi passar férias, né, essa semana da criança, com os avós em Araxá. E nossa, parece que o dia tem 48 horas, assim. Então, a maternidade para mim é um desafio no sentido de que eu nunca sei se eu estou fazendo certo, ao mesmo tempo que eu quero ser a mãe que é descolada, eu sou a pessoa que é firme aqui na minha relação, eu sou mais firme que o Áureo. O Áureo tem sido firme muito nessa fase dos 5 anos, mas eu sou mais, eu cobro mais, eu
sou a que senta para dar bronca, esse tipo de coisa. Então, acho que assim, é uma relação conflituosa que eu tenho com a maternidade, porque ao mesmo tempo que eu sei que ela me abriu muitas portas, no sentido de que eu entendi muito do meu potencial, e aí eu sei que é um clichê, eu sei que é romântico, mas quem me acompanha e está aqui seguindo a gente, com certeza já sabe que não é nessa linha que eu gosto de abordar a maternidade, né? Eu gosto de abordar enquanto uma função. Do mesmo jeito que você gosta do seu trabalho, que você gosta de fazer atividade física e tudo mais, você também pode ter a maternidade dentro do seu dia a dia. Então, é desafiador, assim, porque eu tenho muito receio de que a Clara cresça um indivíduo que não respeita as outras pessoas, que não é feliz. Eu passo muito tempo me cerceando para não colocar nenhum tipo de expectativa nela. Sabe como é que é? Tretas. Mas aí como que é essa questão assim de também entender que por mais que você se esforce, você vai ser pauta de terapia um dia da Eu sua já falei filha. com a Laura, duas coisas que nós temos guardadinha para a Clara: terapia para ela falar mal dos pais e depilação a laser, porque ela herdou os pelos da família inteira. Então, nós já, com 16 anos, nós já vamos implementar isso aí, que não tem outra jeito. Ai, Tati. Mas assim, é interessante você falar dessas contradições, porque durante a minha pesquisa, e muita gente estranha quando a gente vê mães falando sobre essas contradições, essas inseguranças e às vezes até o extremo do arrependimento. Então, tem a diferença da ambivalência, né, da dúvida e tudo mais, e daquela coisa assim também, caraca, se eu pudesse voltar atrás, eu não seria mãe. Existe e é muito tabu, né? Muito. E assim, como que você vê isso? Com muita sinceridade, assim, você acha loucura uma mãe arrepender? Não, de maneira alguma, assim. E eu já me peguei pesquisando e pensando sobre o assunto e tentando analisar se eu sou uma mãe arrependida, sabe? Porque eu tentei me colocar nesse lugar. Será que eu sou uma mãe arrependida? Porque eu brinco, a gente decidiu não ter o segundo filho, né? Depois da pandemia, que a gente falou, meu Deus do céu, se esse for o cenário universal, a gente não quer pôr outra criança no mundo. Mas até às vezes abordar o fato de eu não querer ter o segundo filho, para mim é uma coisa de tipo, será que eu entendi que o papel da mãe ele não me cabe tanto quanto eu achei que caberia? Eu costumo justificar o fato da gente não querer ter o segundo filho aqui como uma coisa de tipo assim, a gente quer coisa demais. É isso que eu falo. Eu e o Aura, a gente quer coisa demais. Mas isso não significa que uma pessoa que quer ser mãe ou um cara que quer ser pai, que eles também não querem coisas demais. A diferença é que eu e o Aura, a gente não consegue balancear esses pratinhos do jeito que a gente gostaria para ter mais de um filho e dar a atenção que a gente gostaria e continuar fazendo as coisas que a gente quer fazer. Então, eu assim, o simples fato de pensar se eu sou arrependido ou não é uma coisa que me dá bloqueios, assim. E eu acho que vem dessa construção social de a mulher, ela tem que enxergar a maternidade enquanto algo romântico. A mulher, ela tem que se doar 100%, ela tem que adorar esse papel de agradar o tempo inteiro e tal. Então, acho que vem muito disso. Mas, ao mesmo tempo, eu já tive momentos de falar, meu Deus, de pensar, especialmente, falar nem tanto, mas de pensar, nossa, e se eu não tivesse tido, hein? Como estaria sendo agora? E tal. Então, E você... é mais uma parte dessa dicotomia de, tipo assim, eu sei o quanto a maternidade me impulsionou enquanto mulher, mas eu sei o quanto ela também me tira de oportunidade para outras coisas que eu gostaria de conquistar, porque eu tenho que me doar, eu tenho que estar naquele tempo, eu tenho um ser para educar, eu prezo pelo bem-estar dela, e isso é algo que demanda muita energia, né? Pegando esse gancho, dentro do que você reconhece que você deixa, é só no aspecto de carreira ou envolve relacionamento, envolve a sua individualidade também? Curso? Envolve relacionamento. Acho que envolve todos os fatores. Eu acho que a carreira é o mais aceitável de se sentir dessa maneira. E por isso, talvez, esse meu pensamento é sempre voltado. Eu teria mais tempo para produzir não sei o quê, eu teria mais tempo para atender não sei quem. Mas envolve todos os aspectos. Tanto é que agora, nessa semana que ela foi para lá, a primeira coisa que eu conto, a Clara está na casa dos avós. As pessoas sempre falam para mim, então você está numa fase de lua de mel? Porque tá eu e o Áureo na casa só.
Então, Aham. tipo assim, todo mundo já entende que existe essa privação do relacionamento de uma maneira também. Mas eu Uhum. queria muito escutar de você também, porque eu sei que você está nessa fase, você escreveu o livro, tá para lançar e tudo mais. Eu sei que você não revela totalmente a sua decisão, mas eu entendo também que a gente já conversou e você me falou que o livro ele é um guia para as pessoas conseguirem pensar por si próprias se é uma decisão ou se é algo que está sendo simplesmente replicado, né, socialmente. Sim. Você tem medo de se arrepender se você for, se você não for? Me Com conta. certeza. O que que foi a grande virada de chave para mim? O medo do arrependimento, ele é algo que nos trava, porque a gente fica em cima do muro. E aí, com terapia e com processo de autoconhecimento, eu comecei a entender que a gente lida com o arrependimento quando ele acontece. Não tem muito como você cercar de todos os lados e evitar que ele vai acontecer. Então, assim, o que que foi me trazendo serenidade? O que que foi me colocando num lugar de, poxa, eu posso decidir, mesmo sem ter certeza, mesmo sem ter, assim, convicção de que lá na frente eu não vou me arrepender, é o autoconhecimento. É eu fazer perguntas e visualizar esse exercício que você comentou, de visualizar situações, olhar minha vida agora e pensar: caberia uma criança aqui? Uhum. Ou se não coubesse, e eu quisesse que coubesse, o que que eu teria que modificar e o quanto que eu estou disposta para essa modificação? Não só eu, quanto meu marido também. Porque você também comentou, e eu vi alguns comentários aqui falando sobre rede de apoio, né? Então, assim, por exemplo, a sua família é de outra cidade. E eu fico pensando o quanto que para algumas pessoas que até gostariam de ter um ou mais filhos, mas entendem que é inviável, assim, porque para bancar sozinha, longe da família, talvez teria que ter babá, teria que ter mais condição financeira para arcar com creches e outros Escola apoios. integral é puxado. É. Mas eu queria que a galera que está assistindo aqui também contasse para a gente qual que foi o gatilho para eles escolherem ou não ter filhos, se é que já chegaram nesse ponto. Porque você falou sobre visualizar e eu fiquei pensando, o dia que eu tive certeza que eu não queria o segundo filho, certeza absoluta, e aí para mim ficou super claro, Aham. foi imaginar duas cadeirinhas dentro do carro. Ah, é? É a coisa mais besta do mundo, mas é a mais corriqueira do mundo. Então, não sei se a galera que está assistindo a gente em algum momento teve uma coisa de tipo, eu quero ter filho sim. Igual a gente decidiu ter filho um dia muito aleatório, porque a gente passou por um processo de não querer. Um Tá. dia a gente estava jantando, eu nem lembro mais quem olhou para quem fez o comentário, mas a gente estava jantando e falou, por que a gente não quer ter filho mesmo? E aí a gente não tinha mais a resposta dos porquês não queríamos. E Uhum. aí começamos a trabalhar essa ideia. Então, acho que a gente quer. A gente quer? Quer. Ah, parece que quer. E aí, o dia que eu imaginei as duas cadeirinhas do carro, eu falei, nossa, isso não faz nem sentido, sabe? Uhum. E aí, para mim, ficou muito claro assim, não, então não é para ter mesmo, vamos fechar essa fábrica aí, vamos que bora. A Nathail tá falando que optar por ter filhos, você tem que ter a consciência de se doar. E eu queria saber se, de fato, uma pessoa que não tem filhos, necessariamente, ela não sabe se doar ou ela é uma pessoa egoísta? Qual que é a sua opinião? Ah, não, pelo amor de Deus, quem fala isso é um puta babaca, com perdão no meu francês, mas é muita babaquice. É, não faz sentido nenhum. Agora, uma coisa que eu fico pensando às vezes não tem a ver, tem a ver com a doação um pouco. Aham. Porque, por exemplo, tem toda uma questão do controle. Eu costumo falar isso e muita gente fala isso de um jeito muito romantizado, de tipo, eu aprendi que eu não tinha controle sobre nada quando minha filha nasceu e tudo mais. E eu entendo isso, eu concordo, corroboro e etc. Mas tem a parte negativa disso tudo também, que Ah, cara, eu sou uma pessoa que gosta de ter controle sobre minhas coisas. Eu sou uma pessoa que sai com lista, é uma coisa que eu já internalizei na Clara, por exemplo. A gente vai sair de casa para fazer mais de duas coisas, ela fala, vamos fazer uma lista? Então eu é? sou bem essa pessoa que controla. E para mim, assim, eu preciso demandar uma energia muito grande para entender que eu não tenho controle sobre as coisas. Hoje em dia, 5 anos depois, já é melhor. Especialmente porque no início, você não tem controle nenhum mesmo. Porque
é um bebê e tudo mais. Agora, na fase da educação, a gente ainda consegue dar uma cercada. Ó, peraí, assim, assado. Aham. Mas tem a ver com doação isso também, porque quando você se vê nesse lugar de eu não tenho controle de nada, você está se doando inteiramente, de tipo, eu tô pronto porque vier. Mas você E tem amor incondicional de mãe? então, tem, sim. Eu sinto que é um amor diferente. Mas eu lembro, por exemplo, nos primeiros dias que a Clara nasceu, uma amiga minha, que é até uma youtuber também de games, quando eu tava grávida, a gente encontrou e ela é bem mais nova que eu. E ela falou pra mim assim: eu confio em você. O que você me falar, eu vou acreditar. Porque eu não acredito nessas pessoas com essa história de que o filho nasce e você, meu Deus, eu amo ele incondicionalmente. Eu falei: eu vou te falar a verdade, fica tranquila. E aí, Uhum. gente, o choque vem aí, pessoal. O choque vai chegar e essa é a hora que todo mundo fala: Meu Deus, ela é muito escrota. Mas eu mandei uma mensagem para ela, a Clara tinha mais ou menos uns 10 dias de vida, falando: Olha, não é real, não foi real comigo. Tá. Não aconteceu. Eu era apaixonada por ela, obcecada. De tipo Uhum. assim, eu ficava em volta dela, achando ela linda, maravilhosa, e ao mesmo tempo achando, caralho, eu criei esses dedinhos, sabe? Essa perninha foi feita dentro da minha barriga e tal. Era uma paixão, uma obsessão que dá para, assim, eu consegui comparar com quando você conhece uma pessoa que você fala, meu Deus, esse é o cara ou a mulher da minha vida, assim. E Aham. eu entrei nessa, obviamente, com um tipo diferente de amor, não era um amor, digamos assim, né, de Aham. casais. E aí, o tempo foi passando, e aí um belo dia eu falei, nossa, isso mudou totalmente, modificou. E Uhum. eu vou te falar que, tipo assim, eu enxergo, e aí mais um clichê, né, dessa galera, de que o amor vai crescendo, mas vai crescendo muito num negócio que é egoísmo, que eu acho que é outra coisa que a gente tem que abordar demais. De a Uhum. pessoa que escolhe não ser mãe é egoísta. Mas esse amor que cresce, eu entendo ele enquanto egoísta um bocado, porque eu me reconheço nela. A gente tem essa troca agora em que ela fala, conversa, ela interage, ela me procura, ela faz coisas que corroboram o meu cotidiano melhor. Então, é egoísmo, assim. O amor vai crescendo dentro de um egoísmo, especificamente, que é algo que eu, com certeza, sei que você já deve ter escutado em algum momento por falar que ainda não decidiu, né? Sim. Ah, você é muito egoísta. É. E olha que maluco, é também muito egoísta com o meu marido, de eu não dar um filho para ele, né? Então, assim, como, né? E aí, assim, tem muita coisa errada nisso, Muita por. um ser humano para ninguém, né? No livro eu trago, assim, para rebater muitos e criar reflexões, eu trago o caso de uma amiga que ficou viúva enquanto estava grávida. Nossa. Então, situações que, assim, a gente sabe que existem, mas a gente às vezes precisa ouvir e pensar, até para colocar em xeque a nossa real intenção, né, por trás da maternidade ou da não maternidade. Então, eu percebo muito isso, essa bandeira do egoísmo e também o que é muito comum sobre velhice, né? Então, assim, se você optar por não ter filho, quem vai cuidar de você? E aí, galera, assim, eu queria que até quem comentasse assim, nesse minuto, para e pensa quem da família de vocês que cuidam dos idosos. Se os filhos homens cuidam dos idosos, se os pais de vocês cuidam, se acaba que as esposas que cuidam das sogras, né? Uhum. Enfim, então acho que também vai muito de um outro lugar de cuidado, que não é necessariamente do filho, mas é da mulher. Então, isso ainda acontece. E eu queria polemizar, porque eu sei que você gosta, né? Não sei se eu gosto, não sei se eu sou obrigada. Mas vamos lá, né? Porque assim, isso aqui realmente buga a minha cabeça. A Susana Richthofen, que Richthofen. fala. Uhum. Richthofen, tá? Eu acho que é, não sei. Também estou aqui fazendo de conta que eu sei um alemão, não manjo nada. A Richthofen. Ela tá grávida, né? E assim, para quem não lembra, ela matou os pais. E aí teve todo um tititi recentemente em cima disso. E aí eu ouvi falas do tipo, meu Deus, como que Deus permitiu uma mulher dessa ter filhos?
E o que mais bugou a minha cabeça que eu ouvi anteontem foi: meu Deus, ela tá recebendo o pior castigo, porque ela vai ter um filho e ela vai sentir o que a mãe dela sentiu, no sentido assim de, nossa, eu amo tanto a minha filha e como que uma filha pode fazer isso com uma mãe? Aí eu fiquei assim, mas será que uma pessoa nesse grau, né, de desvio e psicopatia vai sentir um amor de mãe para a filha dela? Me fala o que você pensa disso. Ah, eu acho que ela deve, assim, eu fico surpresa com esses comentários, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi, pronto, virou santa. É isso. Porque tem essa santidade em torno da mãe também, a imaculada, a que, nossa, olha lá, e eu me enxergo vendo as mulheres assim, um bocado. Eu lembro que eu estava grávida, por exemplo, as pessoas queriam pegar na minha mão para subir rampa. E eu, visual, peraí, galera, tá tudo bem, não, tipo, eu consigo andar, tá tudo certo. Tá beleza. Mas eu lembro também de pensar coisas do tipo, agora que eu sou mãe, será que eu posso usar essa roupa, sabe? Eu tô usando esses exemplos porque eu sou uma pessoa que pago de desconstruidona e a porra toda, e fico falando sobre temas tabus na internet já há 13 anos. Mas ainda assim está incrustado tanto na minha mente que eu passei por esses momentos. E aí eu venho para a coisa de, peraí, existe roupa de mãe? O que é isso, sabe? E eu acho que podem ter pessoas que provavelmente vão enxergar ela enquanto renovada. Deus deu uma nova oportunidade para ela. Porque do mesmo jeito que pode ser visto enquanto castigo, pode ser visto enquanto, olha lá, agora ela vai entender finalmente que a mãe passou. Mas ao mesmo tempo eu penso essa coisa da psicopatia, pô. Peraí. Dizem, né? As pessoas gostam de atestar que ela tem traços de psicopata. A psicopata não tem sentimento por ninguém, não vai ter pelo próprio filho. Mãe narcisista também vive esse tipo, é um traço parecido, né? Então, não sei se é um castigo, não sei se é nada. Assim, eu tenho pena da criança. Eu acho que a gente precisa, inclusive, falar muito mais sobre a não maternidade, porque a não paternidade já é compulsória. Às vezes a pessoa simplesmente ela decide que não quer ser pai já no meio do processo e tal. Então, eu acho que a não maternidade ela tem que ser traga, inclusive, para tirar filhos de condições pífias, de condições complicadas, de condições inimagináveis de se viver e estar presente, sabe? Então, no caso dela ali, vai saber se escapuliu, se foi planejado, o que aconteceu, mas não sei. O que vocês acham, gente? Aí ela recebeu um castigo? A Vanessa está dizendo aqui que ela é comprovadamente psicopata. Um caps lock de tipo, é muito. Mas assim, isso é muito doido. E eu tenho um porquê de eu estar te perguntando isso, Tati. Porque assim, a gente tá falando de cagaço, né? Pérolas e cagaços da maternidade. Para quem não conhece, cagaço em bom mineirês é aquele medo que você caga na roupa. E eu vou te ser muito sincera que, por causa de uma atividade profissional que eu já tive, e eu frequentei unidade prisional para um projeto social, e me veio em alguns momentos em mente assim, putz, todo mundo aqui tem pai e mãe. E confesso que no processo de decisão por ter ou não filhos, não sei se é porque eu penso demais, sei lá o porquê. Mas existe um cagaço meu, não vou nem dizer do extremo de ter um filho psicopata, mas assim, sabe aquela coisa do filho desonesto É um filho ruim, que é ruim pessoa, ruim. Desonesto, traidor, que bate na mulher, ou uma filha interesseira. Cara, eu preciso saber, sou só eu que, assim, sou meio neurótica e penso isso tudo, ou isso passou na sua cabeça, passa na Todo cabeça... santo dia, Larissa. Não é possível. Eu acho que se isso não passa na cabeça das pessoas, será que está pensando bem aí essa maternidade e essa paternidade? Porque também tem uma coisa de idolatrar o filho ou a filha, às vezes, né? Ele é melhor que todo mundo, ele sabe mais que todo mundo, ele é mais esperto que todo mundo. Todo mundo já passou por esse, todo mundo que é pai e mãe já passou por esse momento em algum instante de tipo, eu acho que ele é muito mais esperto que os coleguinhas da classe, tipo assim. E a gente nunca, muitas pessoas podem que nunca imaginaram de, nossa, eu acho que ele pode se tornar uma pessoa ruim, ele pode se tornar uma pessoa que
vai querer, sentir vontade, desejo de fazer mal a outra pessoa. E aí volta para o controle. Será que a gente tem controle também? Porque, assim, o meu maior cagaço do universo enquanto mãe é que a Clara seja uma pessoa ruim. E isso, assim, se demonstra em vários sentidos. No sentido de ser mal educada, desrespeitosa com outras pessoas, ou uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que não tem empatia, entendeu? Vai para esse extremo de, meu Deus, uma criminosa que não mede consequências, mas vem muito mais para o cotidiano, de bater no amiguinho, de se respeitar, de não ser uma pessoa que contribui com a comunidade, muito pelo contrário. Então, esse é um cagaço que eu tenho muito da maternidade, muito, muito, muito. E aí, eu acho interessante porque, em contraponto a esse medo, eu vejo muitas mães e muitos pais que às vezes não são religiosos, não têm nenhuma crença específica. Quando nasce um filho, e às vezes acontece, eu queria até que você me contasse se a Clara já te fez essas perguntas, se Deus existe, para onde que a gente vai quando morre e tudo mais. E aí eu já vi um movimento de mães se obrigando a ter que ter uma religião ou a ter que ensinar alguma coisa, assim, não só moral, mas até para incutir um certo medinho, assim, do pecado, do tem que fazer tudo certo que Deus está vendo. Eu queria muito te ouvir sobre isso, porque eu acho muito errado, Larissa falando, essa obrigatoriedade da fé ser igual. E eu já vivenciei na minha casa situações de briga e discussão por crenças divergentes. Nossa. Como é que é isso na sua casa e na sua cabeça? Não, lá em casa o pessoal é bastante respeitoso, assim. Nós somos católicos porque somos batizados, mas não necessariamente somos frequentadores. E aí eu tô pensando na minha família de origem, né? Aham. Minha mãe, por exemplo, já foi em centro espírita, centro de Umbanda. Ela é uma pessoa aberta à religiosidade dela. Aham. Eu não sigo nada especificamente. O Áureo é espírita, ele frequenta um centro, ele leva a Clara. De vez em quando eu vou com eles também, porque eu também tô nessa aí, eu sou aberta a todos os tipos de fé e demonstração de crença e tá tudo certo. Agora, a Clara, isso foi uma discussão que a gente teve aqui em casa. Como que a gente vai seguir com a Clara? E aí a nossa solução foi, a gente não vai seguir, ela vai falar. E quando ela falar, a gente vai decidir o que que é. A Clara cai em muitos vídeos do YouTube que falam sobre Deus. Como eu não sei. Então ela tem fé. Ela estabeleceu, e aí com o reforço do centro espírita e etc. Isso, ela reza, por exemplo, ela sabe as figuras, ela não chama de Nossa Senhora, mas ela chama da mãe do Jesus, por exemplo. Ela fala de Deus, sabe que Deus tem um filho que é Jesus e etc. Mas ela já passou pelo momento também de, no meio do Uber, do nada, contei essa história outro dia no meu canal, ela perguntar pra mim se Deus existe. Ela adora fazer pergunta que eu fico acuado no Uber. É demais, sabe? Pro motorista, moço, você não quer, assim, assumir essa resposta? Claro, pergunta pra ele o que ele acha. Aí, como a gente deixa ela decidir por ela mesma, porque a gente não quer impor nada, e ela vai tendo esses contatos sociais em relação à fé especificamente, eu voltei a pergunta para ela: o que você acha? Você acha que existe? Porque para mim é interessante também essa pergunta surgir, porque assim, e eu acredito que essa pergunta talvez ela não surja para crianças que são incutidas numa crença específica desde os primeiros momentos. Porque ela não tem dúvidas em relação a isso. E como eu sou a palestrinha, eu estava te contando no início, eu gosto que ela questione, eu gosto que ela pense por ela mesma. E aí quando eu perguntei, o que você acha? Ela me respondeu, eu acho que sim. Eu falei, então pronto. Então é isso. Mas assim, ela não foi batizada, por exemplo, ela não tem padrinhos e etc. Mas eu vejo que esse é um movimento que acontece na minha família, por exemplo. Eu sou madrinha de duas crianças, de um filho de um amigo meu e do meu sobrinho. Nenhum dos dois são batizados, porque os pais têm religiões diferentes. Então, não foi para nenhum lado nem para o outro, mas é de consideração e tal. E os dois apresentam, nesses dois casos específicos, e aí você me falando essas coisas, eu começo a pensar que eu tenho muita sorte, porque minha família não é uma família que impõe muitas coisas. Fervorosa em alguma coisa, né?
Eles são bastante livres, assim. Mas eu lembro da minha mãe falar, você tem que batizar porque é uma tradição e porque tem uma coisa de não ter entrado no céu e papapá. E eu, mãe, nós nem vamos na igreja, não tem nem coragem de aparecer lá. E o padre falar, você vem aqui? Eu, não, fiz crisma e fiz primeira comunhão, mas assim, não vim desde então. Eu acho hipócrita da minha parte, sabe? Aham. Então, é mais ou menos esse esquema, assim, a gente deixa para ela e a gente tenta explicar as coisas para ela da maneira mais pragmática possível. Então, ou ela resolve por si mesma, como é um caso de crença, que a gente não tem como ser pragmático, ou, por exemplo, no dia que ela perguntou no Uber também como que as crianças iam parar dentro da barriga da mãe. Era ótimo fazer essas perguntas. Ela já tinha feito numa outra situação e tinha explicado do mesmo jeito. Nesse dia no Uber ela fez essa mesma pergunta. E aí eu fui pragmática. Eu falei, ó, o seu pai tem uma sementinha e eu tenho um ovinho. Quando essa sementinha, que eu vou chamar aqui de girino, porque parece um girino, encontra esse ovinho, esse ovinho se divide em vários e aí vai formando as células do seu corpo. E eu lembro que nos comentários desse vídeo tem uma galera falando assim, ué, mas ela não perguntou mais nada? Tipo assim, você não explicou direito, porque ela não perguntou mais nada. Para você, cara pálida, porque você sabe o processo. Para ela, Era tava ótimo. Ela queria saber como que ia parar na barriga. Eu expliquei como que o bebê surge na barriga. Foi suficiente. Tem isso também. Às vezes a gente projeta tanto a nossa visão nas crianças e esquece de que eles vão entendendo o mundo do jeito deles. Saca? Você pegou um gancho interessante. Hoje, infelizmente, assim, teve uma notícia muito ruim de tudo que está acontecendo em Israel. E, assim, eu tava num papo meio triste no começo da manhã, porque muitas mulheres foram violentadas, né, como um ato de guerra. E eu fiquei pensando muito assim. Em que momento você acredita que a criança começa a perder a ingenuidade e ver que tem maldade no mundo, ver até assim, que momento, e aí é um pouco polêmico também, em que momento que é preciso ensinar a criança que tem partes do corpo que são íntimas, que ninguém pode encostar, nem o papai, nem o tio, nem o professor, primo, porque só antes de você responder, dá contexto. Essas noias também que vêm da minha cabeça, eu trabalhei numa ONG que quem é de Uberlândia conhece, o SOS Mulher e Família. Você já foi, né, parceira em várias... Conheci lá, já fui parceira delas há algum tempo. E, gente, os casos, assim, de abuso infantil, de violência familiar, eu falo, eu vou arrepiando, assim, porque assusta o quanto de coisa ruim que tem no mundo e que a gente, às vezes, estando naquela bolha de uma família unida, de uma, né, de um meio, que aí a gente fala assim, não, tá tudo certo, só que seu filho vai pra escola, vai conviver com professores, com o motorista do Uber voltando da balada quando você não puder ir buscar. Me conta, assim, um pouco sobre Se isso. se é uma questão, é uma questão diária. Então, até onde se tira a sua paz ou até onde também você consegue não ficar neurótica e não pensar muito nisso. Não, é uma questão diária, cotidiana, que está sempre como base de fundo para mim. A gente estabeleceu, e aí mais uma vez, conversa minha com o Áureo, a gente estabeleceu que a gente ia explicando isso para ela desde o início. Então, tanto com ela como com meu sobrinho, quando eu vou dar banho, quando eu vou trocar, quando a gente faz essas necessidades que eles têm de cuidado mesmo. A gente costuma pedir licença para fazer, para já explicar. Eu já explicava para ela os nomes das partes, com os nomes das partes desde o início. Eu vou limpar aqui a sua vagina, vou limpar o seu ânus. Quando eu falo para ela lavar no banho, eu falo com essas palavras. E muito num cagaço, porque existem pesquisas que dizem que pedófilos eles se sentem mais atraídos por crianças que usam termos que são mais infantis, como sua frufru, como sua pequenininha, como a sua pepeca, ou como o seu bumbumzinho, esse tipo de coisa. Então, eu fui sempre traçando com ela os nomes certos. Muito porque, vou explicar para vocês aqui, porque tem muita gente que acha assim, mas você está iniciando ela numa coisa. Gente, por acaso você chama esse órgão aqui
de outro órgão que não é mão para uma criança? Você fala mãozinha, você fala, ah, isso é um negocinho de apertar, de pegar coisas. Você não fala. Mais uma vez, vamos ser pragmático. É um órgão como outro qualquer, uma parte do corpo como outro qualquer. E eu queria saber o que a galera acha e se eles estão concordando ou não. E aí, a gente sempre falou, e eu sempre expliquei para ela, e aqui em casa, boca e peito sempre foi também parte íntima. Sempre foi. Depois que eu desmamei, inclusive uma das coisas que eu utilizei para desmamar foi falar que agora essa é a parte íntima da mamãe de novo. Então, ela já tinha perdido o interesse, mas aí virou minha parte íntima, porque eles vêm muito de pegar e de puxar a blusa e tal. Já defini, porque também tem essa coisa de, às vezes, a pedofilia, ela não vem só no ato em si, ela vem com um pedido de mostrar, por exemplo. Sim. Vou te contar um caso que eu e uma amiga estavam discutindo, eu até quero levar ele para o YouTube algum dia, e pode ser algo para a gente discutir aqui, inclusive. Legal. Porque é polêmico, como diz você, super polêmico. Ela estava me contando de um caso, a gente tem filhas em idades parecidas, e ela estava me contando de um caso de um amiguinho da filha dela, que foi com eles no parque, e no parque ele fez xixi na grama. Ele tirou o pênis para fora e fez xixi na grama, porque a mãe incentivou. Ele chegou pedindo para ir ao banheiro, e a mãe falou, ah, faz aí mesmo, não vou levantar para ir no banheiro não. E ele fez, beleza. Aí ela veio me contar, tipo assim, tá, você acha que isso é uma prática normal? A gente chama de saque da maternidade. Toda vez que a gente conversa é só sobre isso, perguntando, você acha que isso é normal? Porque eu fiquei um pouco grilada. E eu falei, não, acho um absurdo. E eu já tinha vivenciado algo parecido na porta da escola da Clara, quando um pai colocou o menino virado para a rua e mandou ele fazer xixi. Tipo, ele tinha acabado de sair da escola, ele estava na porta da escola, todas as crianças e pessoas passando, porta de escola lotada, e ele nem virou o menino para o muro, como se fosse aceitável. Não é também. Menos. Mas foi para a rua, não sei se existe menos mal, tudo ruim. E virou para a rua e o menino fez xixi lá. E aí eu e ela, muito nessa paranoia, entramos numa de tipo assim, nossa, isso é muito foda, porque parece que é simples, mas aí daqui a pouco esse menino tá encontrando um cara no parque que vai falar para ele, me mostra o seu pênis, me mostra o pipio, que eu te dou uma bala. E o menino vai fazer isso. E ela falou, e ele pode fazer isso com outras meninas. E aí, se isso não for corrigido ao longo do tempo, por exemplo, ele pode ficar mostrando as partes para outras meninas, inclusive mostrar para outros meninos também, não acho que é correto. Sua parte íntima é sua. E ela falou, isso pode chegar num ponto em que ele vai, inclusive, achar aceitável fazer coisas desrespeitosas e até criminosas na adolescência, porque ele foi educado que existia essa liberdade. E aí, Larissa do céu, não deu outra. Isso, ela me contou, deve ter mais ou menos um ano disso, e a gente conversou disso, tipo, tem mais ou menos um ano. Uns 2 meses atrás, ela me mandou uma mensagem, você lembra da história que eu te contei, do Joãozinho? Falei, lembro. Eu achei que ela tinha confundido, achado que não tinha me contado e ia me contar de novo. Ela, você não é de ver que eu levei a Bárbara para brincar na casa dele, eu estava conversando com a mãe dele, enquanto ele estava lá no quarto, e ela me pediu o telefone para gravar um vídeo dos dois, e eu cheguei em casa, fui checar o vídeo, e ele tirou o pipio para fora, o pênis para fora, e ficou balançando um negócio para ela na câmera. E eu falei, nossa, mas nem se a gente tivesse previsto, hein? Nunca que prevê uma coisa dessa. E aí eu quero saber o que a galera que faria. Se fosse com vocês iam contar para a mãe do Joãozinho que isso aconteceu? Porque essa era uma dúvida que estava na cabeça dela. Ela falou, eu não sei se eu mando o vídeo, eu não sei se eu conto o que aconteceu. Eu tenho receio dela achar que isso não é um problema, que isso é tranquilo. Porque às vezes na casa deles tá tudo certo, né? Gente, manda aqui nos comentários o que você faria antes de eu contar o que a minha amiga fez. Vocês não estão mandando, eu estou ansiosa para saber a opinião de vocês, para saber se a gente fez o certo, decidi indicar. Porque ela falou, você mandaria. Você mandaria o vídeo ou você só falaria? Assim, de bate-pronto, eu mandaria mensagem falando assim, olha, eu cheguei em casa, vi um vídeo que me preocupou, eu queria conversar com você a respeito. Você quer que eu te mando? Mas eu acho que a gente, né, precisa conversar. E aí, se ela dissesse, não quero ver o vídeo, o que é, enfim, aí eu iria por esse caminho. Foi o que ela fez. Ela explicou o cenário, contou o que tinha acontecido e a mãe falou, você tá com um vídeo aí? Me manda.
E aí ela mandou o vídeo e a mãe ficou em choque. Em choque. Não acredito que ele fez isso é um absurdo, vou acordar ele agora e vou acabar com ele, vou falar para ele que se ele fizer isso de novo, eu corto as partes dele fora. Foi de um extremo ao outro, assim, ó. E aí não julgo, porque tem essa coisa de imacular o filho do mesmo jeito que tem de imacular a mãe. E também tem essa coisa que durante muitos anos foi muito aceito os meninos fazerem xixi na rua, cuspir na rua, você ficar mostrando as partes, e tá tudo certo, e é isso mesmo, isso é coisa de moleque e tudo mais. Então acho que tem essa parte que tá entranhada. Porém, a minha amiga ainda falou para ela, eu tô te contando porque eu não acho que é adequado com a minha filha, com nenhuma menina, nenhum menino, mas principalmente porque eu acho que é um risco gigantesco para ele. Porque se ele entende que é normal mostrar, Ele tá muito e mostra para um cara ou uma mulher, porque existem mulheres que são pedófilas também, bem. mostra para uma mulher e ela resolve avançar, ou ele resolve avançar nesse ponto, pô, aí você tá maculando a criança para o resto da vida e tal. Você está criando um trauma que poderia ser evitado com uma conversa, com uma explicação, com um direcionamento. E aí tem muita gente que fala, ah, mas ela só tem 5 anos, por que você fica falando essas coisas para ela? A gente não explica para ela o que pode acontecer de ruim. A gente nunca explicou que alguém pode pegar, que alguém pode mexer, que alguém pode fazer mal para ela. Porque a gente considera que isso não tem que estar no radar dela. O que tem que estar no radar dela é o que ela tem de controle. O seu corpo é seu, quem controla o seu corpo é você. Se algum dia você falar não e alguém não respeitar, você tem que sair gritando. E aí, de vez ou outra, a gente faz a pergunta normalmente, porque é uma conversa aqui em casa que é normal. A gente faz a pergunta, e se algum dia alguém não respeitar o seu não, o que você tem que fazer? Tem que sair correndo para alguém de confiança. Ela responde, para a gente ficar martelando a cabeça dela. Legal. Mas aí tá, até curiosidade, assim, isso foi algo que você viveu em casa como filha e aprendeu? Ou foi algo que você e o Áureo, né? Seu- Não, é, você e o Áureo oro. desenvolveram juntos, assim, como que a gente quer educar a Clarinha? Como que chega nesse assim? Porque você tem uma criação, seu companheiro ou companheira tem uma outra criação. Aí quando junta os dois, e um quer bater, o outro quer colocar de castigo, um quer falar sobre intimidade, o pai às vezes quer dar beijo na boca da filha, porque eu vejo isso muito. Então, assim, como é que é isso? Olha, eu acho difícil de responder essa pergunta porque a gente é muito alinhado. A gente tem outras questões que eu posso dividir com você. Mas nisso especificamente a gente teve criações parecidas. Ele também foi educado desse jeito, de que existe parte íntima e tudo mais. Eu também fui. Minha mãe e meu pai sempre foram abertos com a gente em relação a isso. Inclusive é quando a gente começou a se descobrir enquanto sexualidade, de direcionar, ó, tá tudo bem, mas faça no seu quarto, é a sua intimidade e tal. Então, foi meio automático essa parte. Mas a gente tem outras questões relacionadas, por exemplo, a como corrigir. Aqui ninguém bate, a gente dificilmente põe de castigo, já aconteceu uma outra vez. Mas eu sou uma pessoa mais rígida, como eu comentei com você. Então, eu acho que tem coisas que você precisa cercar direto. O Áureo já acha que tem que dar uma liberdade para a criança descobrir coisas e depois a gente cerca. Então, a gente tem essas conversas entre a gente. E acontece muitas vezes também, por exemplo, de eu cercar, ele não concordar e aí depois, sozinho, ele vai falar para mim, eu acho que não precisava. E vice-versa. Eu falo, ó, eu acho que ali precisou e não aconteceu. E aí a gente vai tendo essa troca e se ajudando, assim, a gente tem esse diálogo muito presente. Mas eu não consigo nem conceber a ideia de uma discrepância tão grande relacionada a esse assunto especificamente, tipo, do pai querer explicar e a mãe achar que tá normal ou vice-versa, sabe? Mas Pô, assim, para quem tá em dúvida como eu, aliás, eu já tô me pondo num lugar de dúvida, já tenho a minha resolução, mas assim, pensando que tem eu alguém que ainda tá. acho que eu sei o que é, mas não vou falar. São conversas que a gente deve ter com a parceria antes de ter o filho. Opa, Você antes de definir que vai casar, eu acho. era você ter. Vamos, como é que puxa esse assunto? Porque às vezes a outra pessoa já é
um perfil mais assim, não, quando acontecer a gente lida com isso, Um perfil calma, pochaça, quer dizer? postas antes e não é assim que a vida funciona. Não sei se alguém se identifica, mas assim, é um modelo, por exemplo, de parceria que eu tenho, né? Eu sou muito do checklist, não, a gente tem que falar isso e resolver, e ele já é diferente. E não tem certo e errado, mas assim, à medida que você decide ter um filho com uma pessoa que tem posturas diferentes e formas diferentes de lidar com imprevistos, né? E aí, puxa essa conversa como? É tudo de uma vez? É em pílulas? Como é que você fez? Mais ou menos na segunda semana depois que eu conheci o Áureo. Nessa semana a gente vai fazer 10 anos que a gente estabeleceu algum tipo de vínculo. E aí a gente já teve essa semana, essa conversa bem no início, porque eu sou meio sem tempo, irmão, e como você vê, eu falo, eu converso demais. Mas eu acho que para uma pessoa que não abre, eu acho que não tem nada que resolva melhor do que uma conversa que é programada de sentar e falar, deixa eu te falar, eu preciso saber, cara, porque isso é importante para mim. Se a pessoa te leva em consideração, se ela acredita que você pode ser uma pessoa para ficar com ela durante muitos longos anos de relacionamento, ela precisa topar ter essa conversa com você. E aí eu penso o seguinte: se os dois não têm certeza, ou se um dos dois não tem certeza, não tenham, gente. Para ter filho tem que ter no mínimo 170% de certeza e ainda assim, no meio do processo, você vai ter diversas dúvidas. Então, se um dos dois está postergando, vamos ver depois, acho que não sei, a gente vê depois que vem. Porque tinha uma coisa de assim, quando a gente falava que não queria ter filho para a família, porque nós chegamos num momento que as pessoas perguntavam tanto que a gente falou, não, a gente não quer. Porque eu sou dessas também. Falar, vamos deixar o trem caótico. A gente não quer e tal. E aí as pessoas perguntavam os motivos educadamente, eu explicava e falava, não, mas essas coisas vão se ajustando. Mas elas vão se ajustando porque não tem outro jeito. É uma cria que é sua. Se você tem um mínimo de responsabilidade, você vai fazer de tudo para aquela criança ter um bem-estar mínimo. Sim. E geralmente quem tem que ajustar é a mulher. Quando o cara resolve que não ajusta para a vida dele, vira as costas e vaza, que é o que a gente vê acontecendo em muitos cenários, a mulher tem que ajustar a parte dela e a parte dele. Então, assim, não assuma que o outro um dia vai chegar a alguma conclusão. E eu vejo as pessoas batendo muito no Porchat, por exemplo, que você citou ele mais cedo. Mas ele ficou enrolando ela. Mas ele não sei o que, não sei o que. Gente, o melhor favor que ele fez para ela foi terminar. Foi definir que não queria, estabelecer. Mas demorou demais. Cada um tem seu tempo, velho. Acontece, faz parte. Se ela acreditou que ele poderia mudar de ideia, se ele deixou pistas de que poderia mudar de ideia em algum momento, a sorte é dela, que ao invés de se forçar a ter sem querer totalmente, ele decidiu que não queria. Porque quando tem não querendo, é impossível você estabelecer um laço e se doar, como alguém comentou aqui no início, que tem que ter uma doação gigantesca. Sim. Se querendo já é difícil se doar, imagina sem ter certeza. Não tem que ter. Eu acho que não tem, tá ligado? Concordo super. E aí, a gente caminhando para o final, quando a gente escolheu o tema da live, a gente falou de pérolas, tem aquela imagem assim da pérola que é a coisa engraçada que é solta assim do nada, que eu sei que a Clarinha tem várias, que você já contou em vídeos do YouTube, mas eu também vejo a pérola por aquele lado de assim transformar o problema em algo belo, né? E aí eu queria, se você pudesse, assim, de forma para inspirar quem tá com um pezinho em querer, o que você acha que realmente, assim, veio de beleza para sua vida, com todos os desafios que eu sei que a maternidade traz? Primeiro, eu acho que você não tem que se inspirar se você não tem certeza. Continue achando que é não. Tá bom. Segundo, segundo que eu acho, porque assim, não dá para levar também só pela parte boa.
Mas segundo, que eu acho que a coisa mais legal da maternidade, e isso é mais legal de longe, assim, e não vejo tanta gente falando sobre, é sobre você assistir um ser humano descobrindo o mundo e tomando forma. Isso é muito doido. Muito doido no sentido de ficar admirado, e aí muito do que as pessoas falam de tipo, eu aprendo muito com meu filho e tudo mais, eu acredito que vem daí, de tipo, de você ressignificar coisas que às vezes eram tão relapsas e tal. Eu tenho um videozinho, por exemplo, do dia que a Clara descobriu a Lua. Ela tinha mais ou menos 1 ano e por algum motivo a gente nunca tinha apresentado a Lua para ela. Nesse dia ela olhou para o céu e descobriu a Lua. E assim, é tão mágico e ao mesmo tempo para nós é tão natural. Era tão natural, a Lua estava lá, nós não tínhamos que apresentar a Lua para ela, entendeu? E todas as outras coisas também, de aprender na convivência, a comunidade, com o seu espaço, onde que é o limite de um, limite do outro, ver as possibilidades. A Clara fala que ela quer ser cantora desde que ela é muito pequenininha. E ela pega o meu celular e ela grava vídeos assim, nossa, o dedo tá lotado aqui, cantando e dançando. E eu fico pensando, cara, será que isso é o início de uma coisa? Será que lá na frente nós vamos falar, você queria ser cantora, não tem nada a ver, entendeu? Essa formação e essa coisa de ir lapidando também, porque é muito poderoso ao mesmo tempo. A função de pai e mãe, ela é muito poderosa. Você molda em vários aspectos. Você consegue moldar. E isso é outra coisa que me dá cagaço. De tipo assim, pô, eu poderia estar moldando ela, porque ela é uma pessoa de personalidade muito forte como eu. Poderia estar moldando ela para ser um pouco mais delicada, um pouco mais gentil, mas isso é algo que eu não consigo. Será que lá na frente eu vou me arrepender e pensar, cara, eu devia ter me esforçado mais? Entendeu? Esse cagaço de tipo, eu tenho esse poder de conseguir direcionar, talvez eu estou direcionando errado. Mas eu acho que essa é a parte mais legal, assim. Mas eu também acho que dá para passar sem. Tem outras coisas que preenchem a vida. Sim. Tá tudo certo. E assim, ponto crucial é, né? Filho não deve ser escolha para preencher vazio de ninguém, para dar sentido para a vida de ninguém, para presentear ninguém, para Resolver problema de relacionamento. para ser, né, a salvação do casamento. Então, assim, essas e várias outras reflexões acho que a gente conseguiu trazer. Teve várias que não dá tempo da gente, né, falar. Eu queria te perguntar de adolescência, de um monte de outras coisas que ainda estão por vir, mas acho que para caminhar para o final, eu queria ler um trechinho, eu até separei aqui, um parágrafo curto, só para quem tiver livro. É o seguinte, o livro ele é uma mistura da minha história com a história de várias mulheres que eu entrevistei, de livros que eu li, de pesquisas internacionais sobre maternidade, felicidade no casamento, abandono na velhice, custos de educação de filhos, tem várias coisas por lá. E ao longo da escrita do livro eu tomei a minha decisão por ter ou não filhos, quem lê vai saber. E também o bacana é que quem está em dúvida, acredito que com o livro vai conseguir ter um pouco mais de clareza e serenidade para tomar a sua decisão, seja ela qual for. E eu separei um trechinho aqui só para compartilhar o que vem por aí. Esse livro é um pouco de mim da pele para dentro. São fragmentos adaptados do meu diário pessoal que eu achei por bem compartilhar com o mundo. Sobretudo, também é uma tentativa de contribuição para outras mulheres, enquanto navegamos pelo processo de autodescoberta sobre maternidade e não maternidade, e seus impactos na vida intencional que almejamos ter. Se assim como eu, o seu maior medo seja a esterilidade de autenticidade, olhar no espelho e não se reconhecer como dona das suas escolhas, e, consequentemente, se tornar uma pessoa amarga ou ressentida, esse livro é para você. Muito legal. Então, é muito legal. E eu gostei muito quando você me contou da ideia, porque eu acho que ele pode ajudar muita gente a chegar a alguma conclusão. Legal. Ele pode direcionar o pensamento de muitas pessoas, a decisão de muitas pessoas. E aí, quando eu digo direcionar a decisão, é de tipo
apresentando os dois lados e apresentando argumentos para que as pessoas consigam decidir por si próprias, né? E tô doida para ver ele ganhando o mundo aí. É dia 9, né? 9 de É, novembro. exatamente daqui 30 dias. Hoje realmente foi uma live muito especial. Eu fiquei super feliz com o seu aceite, porque eu dei o start na contagem regressiva. Então, dia 9 do 11, o livro vai estar disponível. A gente vai ter muito conteúdo ainda aqui no Instagram, pílulas do que é abordado por lá. Espero que quem participou tenha gostado da live. Para mim foi um prazer papear com você. Imagina. Eu sou best friends. Muita liberdade, assim, muita vontade mesmo. Papo Ah, delícia. Obrigada. você é muito carismática, não tem como não se sentir à vontade também, do seu lado. Legal. Eu te agradeço demais o convite, te agradeço demais por essa contribuição que você está fazendo para ajudar várias mulheres a definirem o que querem, por que não homens também, porque eu acho que essa é uma questão que atravessa, né, os gêneros, todos eles, e aí eu acho que você tem muito a contribuir e muitas pessoas vão ficar muito vão se ver, vão se identificar muito, se reconhecer muito no que você tem a oferecer. Eu acho que ele vem preencher uma lacuna que é essencial, assim. Essa decisão não pode ser tomada só no oba-oba. Vamos aí, é isso aí mesmo. Obrigada, Tati. Imagina, Um beijo. eu que te agradeço. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada. Quando você quiser, estou aqui, é só chamar. Falou. Beijão. Tchau, beijo.